Amigos queridos, neste dia luminoso em nossas vidas, buscamos Jesus, amado Mestre, para que sejas conosco, Senhor, enviando-nos os seus mensageiros, que estes prepostos do seu amor na terra sejam por nós, alentando-nos de esperança os dias escuros, trazendo paz aos corações em desalinho, infundindo coragem e bom ânimo quando as forças esmorecem no íntimo do nosso ser, estendendo-nos mãos compassivas quando caídos no caminho. Sê conosco, Senhor, para que a vossa presença em nossas vidas seja o estímulo maior do trabalho no bem constante, seja a nossa motivação de viver felizes, regozijados pelas infinitas bênçãos a nós concedidas. Que nesta hora, Senhor, em que a humanidade da terra experiencia enganos e equívocos, possam as forças vivas da verdade, do manancial do seu Evangelho, sinalizarem os novos caminhos a seguir. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos aprendendo a servir em seu nome. Ampara-nos a pequenez, Senhor, e dá que nesta hora sublime de nossas vidas possamos refletir sobre verdades de vida eterna. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. E nós estamos nesse item, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Nós estamos naquele momento em que os escribas e fariseus que indagam a Jesus: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Ao que Jesus responde com outra pergunta que gera uma profunda reflexão. Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Então Jesus deu exemplo de um mandamento de Deus que os escribas e fariseus pensavam acatar, mas acatavam com propostas ritualísticas externas e não honravam os seus pais, mas ofereciam oferendas, entre aspas, a Deus. Então, vamos compreender a natureza humana no sentido de crenças e tradições. Vamos pensar em Moisés, nos 10 mandamentos. Moisés trouxe mandamentos da lei de Deus e os homens complementaram com o mandamento da lei dos homens.
As leis de Deus mostradas por Moisés à época eram leis, aspectos da lei de Deus proporcionais à ignorância daquele povo. Por isso tinha que ser de forma proibitiva, de forma coercitiva, de forma intimidatória. Porque era esta a linguagem que inibia dos espíritos nós outros, à época, as nossas más paixões, a nossa crueldade. Não havia como o espírito ser constrangido aos seus atos infratores às leis que não fosse pela intimidação. Não havia essa possibilidade. Por isso que o medo, embora hoje estamos nos libertando dele, foi uma crença que constrangeu os nossos impulsos infelizes. Porque primeiro o espírito não faz por temor, para um dia fazer por amor. Então ele deixa de fazer aquilo porque teme as consequências. Passado um período evolutivo, ele não teme mais arca com as consequências perante a sua própria consciência, e chega um outro tempo que ele não precisa arcar com consequências porque ele está na edificação, ele está na construção. Então são processos evolutivos das crenças e das tradições. O comportamento dos homens em várias épocas se manifestou através de regras estabelecidas pelo nível consciencial daquela época. E essas regras geraram crenças, e essas crenças geraram as tradições. Por quê? Porque o nível de questionamento sobre as crenças e as tradições foram zero. Ninguém refletia, ninguém questionava. Era para cumprir, cumpria-se, porque aquele que não cumprisse poderia ser pelo menos apedrejado, dilapidado numa praça pública, como foi a intenção à mulher adúltera, que eram as tradições. Crer sem refletir é uma crença cega, que não gera fé, geram costumes, geram hábitos sociais. E assim, os fariseus da atualidade, como diz Emmanuel, que somos a grande maioria de nós, ainda cumprimos rituais externos religiosos, mesmo dentro da doutrina espírita. E esse cumprir essas ações tradicionais fazem com que as nossas crenças em Deus, nas leis divinas, ainda sofram desvirtuamento. Porque essas crenças são apegos do nosso pensamento a conceitos já vividos. Por isso que a doutrina espírita zela por essa limpeza de conceitos, para que essas falsas crenças não venham a se misturar com os postulados da doutrina espírita, como muitas vezes já aconteceu. As pessoas trazem ideias e conceitos de outras seitas e crenças religiosas para imiscuir na doutrina espírita. Assim como Jesus, logo após o cristianismo primitivo, poucos e poucos séculos depois, as crenças judaicas e as tradições antigas dos judeus se infiltraram naquele cristianismo. E tanto isso é fato que Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, ele vai fazer um tratado de como essas crenças entraram nos conceitos religiosos e eram crenças populares que nada tinham a ver, as criações dos homens, com a justiça de Deus. Então, quando Jesus responde: "Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus?", e disse isso. Os escribas e os fariseus diziam assim ao seu povo: "Vós, outros, dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai e à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus é útil", ele desvirtuou
honrai pai e mãe, porque ele disse, olha, doem coisas para honrar pai e mãe, dê oferendas para honrar pai e mãe. Então, se a pessoa aborrecia o pai ou a mãe, ou desonrava o pai e a mãe, o que ele fazia para aplacar a consciência? Ia lá para doar oferendas a Deus e se limpar. Isso cresceu tanto naquela época que gerou, em outras seitas cristãs, o conceito de indultos. Olha, eu posso errar, mas eu pago pelo meu erro financeiramente e fico tranquilo. Isso é uma crença, isso é uma tradição. Então, isso está arraigado em nós de alguma forma. Porque quando hoje nós cometemos atos contrários ao bem e à verdade, nós temos medo da punição de Deus, porque não cremos que Deus é a manifestação da lei do amor e que para as nossas imperfeições só haverá a consequência dos nossos atos, porque isso é que vai gerar a responsabilidade. Então, disse: toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei dos homens, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornar-te inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Escolheu a tradição acima do pensamento de Deus. E o Evangelho diz: hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Muitas e muitas pessoas mais têm temor ainda, atavismo dessas crenças antigas, mais temem do que amam. E há uma diferença abismal entre temer por constrangimento não fazer e amar, que é o ato de expansão da construção da verdade. É a isso que estamos sendo chamados no tempo de regeneração dos nossos espíritos. Estamos sendo chamados a sairmos dos constrangimentos das falsas crenças, que nos tornou túmulos caiados de branco por fora, mas guardando podridões, como diz o Atos dos Apóstolos, por dentro. Até quando seremos o verniz das aparências? Esse chamamento agora, a nossa ainda hipocrisia, que ontem falamos que hoje, se fôssemos falar de hipocrisia, falaríamos de incoerência, que a postura, do trabalhador espírita cristão precisa alinhar um fio de prumo entre a consciência, o pensamento e o sentimento, para que isso transpareça nas nossas ações. E então, depois, esse povo me honra com os lábios. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios e todas as nossas infrações às leis. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Muito embora lavar as mãos seja um hábito saudável, mas isso não significa espiritualizar a existência. Então, nós só vamos abolir as tradições das falsas crenças quando nossa consciência estiver ajustada com as leis pelos caminhos que o Evangelho de Jesus nos ensina. Isso é muito significativo entendermos. O espírito sai dos pavores quando ele sente que está pautando a sua existência nos caminhos iluminativos do Evangelho de Jesus. Imperfeitos que somos, precários e limitados que nos reconhecemos ser,
porém dispostos a fazer uma caminhada absolutamente diferente daquela que vínhamos fazendo desde então, sobre a ação do medo, do pavor, com a mulher adúltera que se expôs, né? Se expôs naquele momento e recebeu todo o constrangimento, mas ela, dentro dela mesma, a nível consciencial, ela já sabia que aquelas ações eram a dor daquele espírito, né? Então, a gente vai continuando a desenvolver esse tema. Sempre atual. O Evangelho é sempre atual, porque esse tema, ele precisa fazer uma ressonância na nossa intimidade. E nós precisamos compreender por que nós adulteramos o Evangelho de Jesus. Porque se não tivéssemos adulterado, a humanidade não estaria na condição que se encontra. E crer sem a vivência do que se crê é que cria esses cultos externos e essas tradições. Porque nós temos que entender da onde vem isso. Da onde que vem essa adulteração? Vem do que nós sabemos e não praticamos, né? Toda adulteração vem disso. Daí a importância de nós sairmos definitivamente dessa condição que nós nos encontramos. Porque nós, espíritas, quantas vezes pensamos assim: nossa, eu não estou me sentindo bem, acho que estou mal acompanhada, acho que eu estou sendo obsediada, eu vou lá no centro para o médium arrancar de mim o meu obsessor. E é óbvio, pelo conhecimento que nós já temos, que um irmão que está na escuridão dele mesmo pode ser beneficiado ao adentrar numa casa que tem uma sustentação espiritual. É evidente que esse espírito pode temporariamente ser aplacado na sua dor quando, por um quantum de energia vital que ele recebe ao incorporar, ao se aproximar de um médium, ele sai daquela frequência e deixa momentaneamente o espírito que está sendo perturbado. Mas tudo isso é momentâneo. E aí a pessoa pensa assim: não, se tiro hoje, tira amanhã também. E tira depois de amanhã também, e eu não preciso fazer nada. Alguém faz por mim. Isso é uma crença, né? É uma crença porque não queremos vivenciar o que nós já sabemos como verdade. Então, a hipocrisia, ela só existe no espírito que sabe. Porque quem não sabe não tem hipocrisia. Não é verdade? Então, é o espírito que conhece que é o hipócrita. O ignorante nem tem como. E isso é muito importante que nós possamos compreender. A falta do compromisso nosso com a verdade e com o bem nos torna assim.
arraigados à forma e distantes da essência. É muito necessário refletirmos sobre isso, porque às vezes nós somos capazes de refletir num ensinamento, porque temos inteligência, porque temos bom desenvolvimento intelectual. Nós refletimos, mas a reflexão desacompanhada da vivência gera igualmente os cultos externos, a hipocrisia e as tradições. Então, só garantir isso não ajuda. É a vivência. E nós trouxemos, então, um texto em que é feito um comentário sobre um texto de Paulo. É do livro Palavras de Vida Eterna, intitulado Na Hora da Liberdade, capítulo 58. Ele comenta assim, a citação de Paulo: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo o Cristo. E então Emmanuel comenta: se alcançastes o raio da luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do espírito. Encontrarás em caminho variado apelo à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência. Vamos parar aí um minutinho, porque quando a religião é dos homens, e isso é uma coisa muito importante, quando a religião é dos homens, nós estamos perdidos. Nós estamos verdadeiramente perdidos, porque nós seremos conduzidos por mentes astutas. Nós seremos conduzidos por espíritos que sabem, não vivem e criam seus cultos externos, suas tradições, porque é a religião dos homens. Porque a religião do espírito é na consciência. E quando nós falamos assim, não vou ser mais espírita não, sabe por quê? Porque aquela pessoa que dirigia a casa, que a gente achava que isso, que aquilo e tal, olha só o que aconteceu. Então, se essa pessoa que tinha todo esse conhecimento caiu nessa circunstância tão complexa, o que será de mim? Então, essa é a religião dos homens. Não é a religião do espírito. Porque todos nós, indistintamente, podemos aprender. Mas o aplicar é do ser com Deus. É na intimidade. Então, todas as vezes que nós estivermos num ambiente em que, para professarmos a nossa fé, nós precisamos desses cultos, nós estamos nas armadilhas humanas. Por isso que nenhuma religião deveria se importar com comportamento.
com comportamento. Porque o religar é do espírito para com Deus. E esse movimento, ele precisa ser compreendido. Porque não é o que a pessoa fala ou o que a pessoa prega, mas é o esforço que eu faço para viver o que aquela pessoa está tentando, com as suas parcas possibilidades, expor a partir daquilo que ela entendeu, que pode ampliar o que eu estou entendendo. É o esforço que cada um de nós faz nessa direção. Então ele deixa, Emmanuel é bem contundente nesse texto, né, em dizer que quando estamos envolvidos, né, por essa turba de espíritos que não vivem o que creem, mas que se consideram religiosos, nós corremos grande risco. Quando não temos maturidade para compreender o que seja realmente esse religar a Deus. E ele então continua. Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos, em que a sugestão menos digna se inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. É muito importante isso, porque quando nós não estamos suficientemente avisados, quando nós não estamos compreendendo a pureza daquele conhecimento que Jesus trouxe para nós, quando não estamos nos esforçando o suficiente para interiorizar o que ele trouxe para a nossa vivência, é muito fácil nós nos ligarmos àqueles que se encontram no mesmo ponto de ociosidade que nós estamos. Porque passam a ser para nós álibis. E ficar com o pensamento vigilante, aonde quer que nós nos encontremos, para que aquilo que nós estamos absorvendo seja sempre envolto nessa pureza que traz o Evangelho. A pureza do conceito para ser vivenciado na nossa intimidade. E ele complementa: acompanhando-os, porém, não te fará senão presas deles. E a gente tem que se perguntar: será que o culto que eu assisto, será que o evangelho que eu ouço não está sendo desvirtuado na minha intimidade pelas dificuldades que eu trago? Pelo comodismo que está dentro de mim? Será que eu não estou absorvendo esse conhecimento e criando ritos para que eu possa permanecer como sempre estive? Então, essas questões que o Evangelho nos traz precisa ser muito refletida. Nós sugerimos que possamos ler esse texto, que ele é longo, mas ele é muito profundo, para que possamos nos libertar de tudo isso que não deve mais fazer parte do Espírito eterno que nós somos. E ele finaliza: acautela-te
no trato com todos os que tudo te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encapsulam, revelam-se a existência a planos subníveis, quando o Cristo de Deus tudo nos tem dado, em amor e sabedoria. Então, eleger, né, o bem, a fraternidade, compreender que religião é amor. O espírito religioso é aquele que é fraterno, é amoroso, fala com educação, expressa com ternura, se importa com o outro, tem necessidade de auxiliar os caídos, não se vitimiza. É isso que vai realmente nos auxiliar a sair das formas e nos tornar espíritos mais aprimorados no sentimento. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã em nossas vidas. Que não sejamos nós a perverter o conhecimento que adquirimos. Que não sejamos nós, Senhor, a manter as tradições que enceguecem, que dividem, que separam. Que não sejamos nós, Senhor, a manter em nossa intimidade o preconceito, os cultos externos. Que possamos nos libertar de tudo aquilo que Deus, nosso Pai, não plantou em nós. Que possamos estender as nossas mãos àqueles que nos convidam a ser espíritos melhores, que testam a nossa paciência, a capacidade de nos resignarmos. Que possamos nos manter, Senhor, fiéis aos princípios que abraçamos. Que sejamos verdadeiros espíritas, ampliando em nós o conhecimento que clareia nossos passos, nossa mente, e que nos tornemos espíritos mais amorosos. Protege e ampara, Jesus, toda a humanidade que sofre. Socorre nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e ampara-nos para que nós possamos cumprir com as nossas mínimas tarefas, nos tornando espíritos dedicados ao bem e à verdade, para que a pátria do Evangelho se estenda para toda a terra, pela vivência de cada um de nós. Cercados de Evangelho e de paz. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.